você abrisse a palavra de Deus comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A partir do verso 6, vamos ler até o verso 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6 até o 16. Vocês acharam assim, ó? Diz o texto: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena-se nestas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia e com a imposição das mãos do presbítero ou do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, mais uma vez nós te louvamos pela tua palavra que foi lida e com a ajuda do Espírito Santo será elucidada, explanada. E eu quero nesta manhã te pedir da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção, para que eu me faça entendido. Fala através de nós por mais uma vez. Tenha de nós compaixão e que a nossa vida seja de fato um instrumento nas tuas mãos. Assim, mais do que todas essas coisas, que a tua presença seja intensificada por conta da tua palavra que será explanada. É a nossa oração, no nome de Jesus. Nosso tema vai ser fidelidade e zelo no chamado. Você pode dizer para o seu irmão: fidelidade e zelo no chamado. Nós temos aqui, meus irmãos, uma carta do apóstolo Paulo, que foi endereçada ao seu filho na fé, pastor Timóteo. Paulo escreveu basicamente 3 cartas pastorais, 2 endereçadas a Timóteo, outra endereçada a Tito. Se você puder aumentar o microfone, que daqui a pouco ele vai descer. A minha voz a gente pegou um pouquinho de cera no ontem, estou bem ruim. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, seu filho na fé, sobre o seu chamado. E eu quero começar a mensagem dizendo que todos aqueles que aqui estão porque foram chamados. Você pode abraçar o seu irmão e dizer para ele: você só está aqui porque Deus te chamou. As pessoas que normalmente elas não são chamadas, né? Elas não conseguem achar o caminho da casa do Senhor. Embora nós entendamos que todos foram chamados, mas a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque os homens, quando são chamados por Deus, ora não ouvem, ora desdenham do chamado, ora fazem pouco caso do chamado, ora eles se estribam no seu conhecimento e, por conseguinte, essas pessoas vão se perdendo e o chamado de Deus vai ficando parado, estagnado na vida dessas pessoas, até que elas não se veem mais chamadas por Deus. Então a gente tem que ter zelo
A gente tem que fidelizar esse chamado, essa relação entre nós e o nosso Deus. E não haveria uma celebração mais propícia do que a celebração da ceia. Nós, quando olhamos para a ceia, nós somos impactados pela fidelização de Jesus para com cada um de nós. Ele foi fiel até a morte de cruz. Se eu e você fôssemos os únicos pecadores na terra, ele, de alguma forma, ele viria para nos salvar. Se o mundo estivesse em santidade, mas se você fosse o único pecador, ele viria por tua causa. Você está aí? Você entende o que eu digo? Então, Deus sempre quis mostrar para nós o quanto nós somos por Ele valorados, o quanto Ele tem um apreço especial por cada um de nós. E certamente, quando o apóstolo Paulo está dizendo isso a Timóteo, é porque Timóteo ainda era muito jovem, estava pastoreando uma igreja, talvez certamente com pessoas com mais idade, com mais experiência, mas no reino de Deus o que conta não é a experiência que nós temos de vida, mas é a experiência que nós temos com Deus. O tempo que você tem com Deus é esse tempo que vai fazer toda a diferença, né? Nós temos aí pessoas no mundo com 70, 80, 90 anos que tiveram uma vida secular abundante, mas essas pessoas nunca conheceram a Deus. E a pergunta que não quer calar: para que tanto conhecimento secular e pouca vivência com Deus, se a eternidade é uma inversão daquilo que nós vivemos na terra? Lá teremos uma vida eterna, uma vida que não tem fim. Então, que a nossa vida, que é finita, passageira, temporal, seja uma vida totalmente voltada para esse chamado que Deus nos fez. E algumas vezes, irmãos, nós não nos vemos habilitados. Algumas vezes nós não permitimos gerar raízes, sejam raízes na vida espiritual, sejam raízes na vida de comunhão com a igreja, sejam raízes no convívio familiar. Às vezes a gente vai achando que não é necessário e a gente não cria vínculo, a gente não faz amigo, a gente não vive a essência do corpo de Cristo, né? Então a gente precisa cada dia fidelizar esse chamado. E como é que a gente fideliza? Quando a gente vem para a igreja, quando a gente gera relacionamento. Diga comigo: gerar relacionamento entre irmãos, né? A gente cuidar um do outro, a gente buscar aqueles que se acham não tão preferidos ou até preteridos, né? Por isso que alguns se vão, outros não querem permanecer, outros de alguma forma vivem pressões do mundo espiritual. E certamente o apóstolo Paulo está dizendo isso para Timóteo. Ele diz assim: cuida de ti mesmo, da fé, do chamado, do dom que foi te dado. Eu quero dizer para todo ser cristão que Deus tem nos dado esse dom, né, que é o dom da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. O dom para ser exercitado, seja aqui na tribuna, ou seja aí enquanto você está sentado. Amanhã você sobe para pregar e eu desço para te ouvir, porque para nós o que verdadeiramente é importante é que o Senhor reine na vida da igreja, que o Senhor reine no nosso chamado e que a gente possa cada dia fazer valer a morte sacrificial de Jesus na cruz por nós. E Judas, no capítulo 1, Judas só tem um capítulo, verso 1, Judas ele ratifica essa fidelidade de Deus. Eu queria que colocasse ali na tela para a gente poder apreciar. Carta de Judas, antes do Apocalipse, capítulo 1. Se não achar, eu vou ler. Ok. Você pode ler comigo? Vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Então nós fomos chamados, amados e guardados.
Nós só estamos aqui nesta manhã porque fomos guardados. Guardados. Quantos não conseguiram virar do sábado para o domingo, mas em razão de nós termos sido guardados, estamos aqui. Por que Deus nos guarda? Porque Deus nos ama. E por que Deus nos ama? Porque Ele nos chamou. Nos chamou para vivermos o seu eterno amor, que começou na terra e nunca vai se findar, porque nós vamos entrar nos portais eternos com esse amor que Ele nos concedeu em razão do nosso chamado, ou chamado em razão do seu amor. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Eu fui chamado, eu fui amado. Você foi amado, chamado e amado. Então, às vezes, a gente precisa parar para pensar, parar para introspectar, né? Fazer uma introspecção, que é voltar para dentro de nós mesmos e avaliar, né? Como estamos nessa relação, nesse chamado que Deus nos deu. Quando é que eu produzo? Eu só produzo porque eu estou aqui em cima pregando? E quando eu estou aqui em cima pregando? Quais as outras áreas que eu posso produzir? O que eu posso fazer para Deus em razão do meu chamado? O que eu posso fazer para o Senhor? Quais são os lugares aonde Deus me habilitou para falar do seu amor? De fidelizar essa relação, esse amor, esse chamado. Então Paulo está dizendo que a gente precisa, na fidelização, ter zelo. Às vezes a negligência ela se levanta contra, ela se levanta como inimiga de Deus e inimiga nossa. Às vezes nós negligenciamos o chamado, negligenciamos os sonhos de Deus, negligenciamos os projetos que Deus tem para nós. Quantas pessoas, pelo menos eu conheço dezenas de pessoas que tinham o seu chamado, mas que foram negligenciando, e por conta dessa negligência eles foram abortando projetos, chamados. Pessoas que viveram conosco no início da fé, pessoas que viveram conosco diaconato, presbitério, quando eu fui evangelista, quando eu fui pastor, pessoas que hoje não fazem menção desse reino, não vivem mais esse reino, pessoas que pararam, que desistiram, pessoas que apostataram da fé, pessoas que estão vivendo uma inversão de valores, vivendo a apostasia propriamente dita, pessoas que pregaram esta palavra e hoje fazem apologia a coisas que elas contraditavam quando estavam bem com Deus. O que aconteceu com essas pessoas? Não fidelizaram, se permitiram que situações, que coisas mal resolvidas, quando palavras do mundo espiritual se levantam para dizer para nós que nós não temos valor, que nós não somos chamados, que nós não somos habilitados, e muitas das vezes, irmãos, a gente vai vivendo situações que às vezes Deus levanta uma manhã dessa para nos falar. O que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta a Timóteo? Ele escreveu porque quis, ou ele escreveu porque o Espírito Santo lhe inspirou? Ele escreveu porque o Espírito Santo lhe inspirou, porque havia uma necessidade em quem? Em Timóteo. E se nós estamos pregando essa palavra, certamente há uma necessidade em nós de ratificar esse chamado no nosso coração, imprimir as leis do Senhor na tábua do nosso coração, fazer valer o nosso chamado e dizer para Deus que a nossa fé e o nosso chamado não vão ser negociados. Nós estamos solidificados naquilo que Deus tem nos afirmado, naquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Nós sabemos que quando Deus chama um homem, esse chamado ele fica consolidado no coração de Deus. Vocês entendem assim, sim ou não? Sim. Mas o problema às vezes que o chamado que Deus nos fez está consolidado no coração de Deus e a gente não consegue consolidar no nosso coração. A gente algumas vezes está vivendo pressões espirituais, pressões sociais, porque a gente vive também nessa sociedade
desenvolvendo cargos, funções, trabalhando, né, se relacionando com essa sociedade. Muitas das vezes, irmãos, a gente vai, se a gente não cuidar, a gente vai ficando muito produto do meio, né? A gente vai virando produto do meio, e produto do meio vira massa, e massa, ela não tem opinião, ela não tem direção, né? Massa, ela é conduzida, mas Deus não chamou eu e você para sermos massa. Deus nos chamou para sermos dele, operadores do reino. Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu graça, Deus nos deu capacidade de saber o que é bom, o que é ruim, de não seguir o povão e fazer o caminho inverso dessa sociedade, porque a sociedade está na contramão de Deus, mas nós temos que andar na mão do Senhor, porque Ele nos chamou e Ele é o meu, o seu, nosso garantidor. Ele vai garantir a nossa jornada até a eternidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ele vai garantir a nossa chamada. O que nós vemos é exatamente Paulo falando essas coisas a Timóteo. Ele, verso 7, disse: mas rejeita as fábulas profanas, velhas e caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, né? Amor, devoção às coisas de Deus. O que é um homem piedoso, o que é uma mulher piedosa? São pessoas totalmente devotadas ao Senhor, são pessoas totalmente, envolvidas pelo reino, são pessoas que não se deixam abalar, são pessoas que não se deixam levar por uma ideologia, por uma filosofia, porque nós temos a nossa direção, nós temos a nossa bússola, nós temos a nossa constituição maior, que é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. E nós estamos firmados no Senhor. Você diz amém? Você pode abraçar o seu irmão e dizer: nós estamos firmados no Senhor. O que nós temos visto, o que eu vi nesses 40 anos de caminhada, é que quando o pastor ele é muito velho ou avançado em idade, as pessoas dizem: ei, ele já está muito idoso. Mas se o pastor é muito novo, ele é muito novo, né? As pessoas normalmente não sabem o que querem, né? Mas a gente precisa partir de um princípio: quem Deus constituiu, quem Deus colocou, honrar e abençoar e receber e ser dirigido por Deus através de pessoas que Deus constituiu. E Timóteo estava vivendo esse impasse. Ele está dizendo assim: que ninguém despreze a sua mocidade. Eu não estou dizendo isso nem por mim, nem irmãos, porque eu não sou tão jovem assim, eu estou na minha idade. Então, verso 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão. Diga comigo: se tornar padrão dos fiéis, diz assim, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso é uma vida de piedade. Esse deve ser o nosso exercício, né? A gente deve se exercitar diuturnamente acerca desta orientação do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: seja você um exemplo para os fiéis, para aquelas pessoas que lidam com você, para as pessoas que estão dentro da igreja, eu diria mais um pouco, para as pessoas que estão lá fora também. Que a gente possa dizer, como disse o apóstolo Paulo: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Parar com essa coisa e dizer assim: não, olha para Jesus, porque perfeito é Jesus, e quem vai olhar para você e quem vai olhar para mim? É claro que nós não somos perfeitos, mas a gente precisa ser, no mínimo, exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no comportamento, na fé, na pureza. Precisamos dessas coisas, e é fácil viver essas coisas? Fácil não são viver todas elas, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito do Senhor mora em você, e o Espírito do Senhor é todas essas coisas e mais alguma coisa. Ele é fiel na relação que Ele tem com você. Coisas que às vezes não agradam a Ele, Ele vai lá, te entristece, né? Põe constrangimento, diz para você que aquilo não é dele, e você de alguma forma se sente constrangido, e você sabe que algumas coisas precisam ser retiradas da sua vida, da minha, da nossa vida.
O apóstolo Paulo, quando ele nos ensina acerca dessa palavra, ele diz como tem sido o nosso procedimento, como nós lidamos com as pessoas, nos tornamos pessoas confiáveis, as pessoas podem confiar em nós. Como fica essa relação com as outras pessoas, né? Seja dentro da nossa casa, seja dentro da igreja ou fora da casa e da igreja, como nós estamos nessa relação, em relação à fé, à pureza, ao chamado. Então eu acredito que quando a gente consegue consolidar esse chamado de Deus na nossa vida, diga comigo: eu sou chamado, eu sou amado e sou guardado por Jesus. Então quando nós temos essa convicção, quando a gente consolida ele dentro do nosso coração, meu irmão, pode vir vendaval, pode vir um problema que for, você está firme, porque você sabe quem tem crido e você sabe que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que você pense ou peça. Deus é o Senhor, Ele preside sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre a tua história, sobre o teu futuro, e Ele tem algo promissor para a sua vida, se você tão somente perseverar no seu chamado. Não precisa correr e nem precisa parar. Já dizia a minha saudosa mãe: vai no passo do boi, ele não para e nem corre, mas ele chega, né? Às vezes a gente quer correr muito e a gente se envolve com tantas coisas, a gente se apressa, a gente faz coisas que Deus não orientou para fazer. Então, ora a gente corre, ou ora a gente para muito, né? Qual seria o melhor? É a gente ser moderado. Deus me chamou, eu tenho um alvo. O apóstolo Paulo nos ensina sobre isso, escrevendo aos Filipenses: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação. Vocação o quê? Chamado. Deus te chamou desde o ventre da tua mãe. Você tem enfrentado luta porque você foi chamado, mas aos chamados Deus tem portas que serão abertas, Deus tem escape na hora certa, e Deus vai te segurar com a sua destra e ninguém vai te arrancar da mão de Jesus, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Verso 14: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia. Eu vou fazer uma pergunta: quantos nessa jornada, independentemente ou na proporcionalidade do teu chamado, tempo que você tem de caminhada com Deus, Deus te fez alguma promessa? Quantos tem? Levante a mão. Todos nós temos. Todos nós temos. E nós precisamos entender o seguinte: que para cada coisa que Deus vai fazer, Ele quer revelar a mim e a você as coisas que estão por vir. Todas as vezes que eu me lembro que eu ia ser consagrado, Deus me dava um sonho, ou Deus usava alguém em profecia. E quando não era profecia, Deus usava um ato profético, que é o sonho. O sonho também é uma forma de Deus nos falar acerca das coisas que estão por vir. E quantas vezes, antes de ser consagrado, eu me via sendo consagrado, eu vi o óleo descendo, eu vi os pastores impondo as mãos, eu vi uma cadeira separada, e Deus dizia essas coisas para mim. Os irmãos não têm ideia dos meus enfrentamentos. Os irmãos não têm ideia das coisas que eu enfrentei em razão do chamado que Deus me fez. Mas uma coisa eu posso te garantir: vale a pena ser fiel a Deus. Acho que houver e aconteça o que acontecer. Só vive milagre quem vai com Deus até o final. Acho que hoje eu estou numa sauna. O fogo está muito forte aqui em cima, que parece que desligaram o ar-condicionado, e hoje eu estou sofrendo. Eu vou pedir a bispa aí, misericórdia, para ligar ali para a bispa, que estava meio frio mesmo. Mas quando vai enchendo assim, o ar vai sendo dividido e a gente ou vai ficando calor. Tem gente até se abanando lá atrás.
Glória a Deus. Vocês ainda estão aí? Amém? Eu não vou seguir assim a exegese, que é ministrar verso por verso, numa linha cronológica. Eu vou estar movendo aqui de acordo com aquilo que Deus me dirigiu. Mas ele diz assim, ó, versículo 15: medita estas coisas e nelas, ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifestado. Põe a mão no alto do seu irmão e diz assim, ó: todos verão, saberão que Deus fez contigo uma aliança eterna e inquebrável, e Deus vai te honrar na terra dos homens. E as coisas que ainda não aconteceram, que Deus te prometeu, meu irmão, aleluia, aleluia. Obrigado pelo refrigério, irmão. Que dentinho gostoso, meu Deus. Você sair de uma sala é como sair de uma sala para a piscina, né? Muito bom, que Deus abençoe. Então, por que Deus está nos falando hoje dessa forma? Porque Deus quer que a gente reavive o dom que nos foi dado, que é o dom da fé, que te levou a crer, a se converter, a se batizar. E se você ainda não é batizado, a gente vai formar uma turma em agosto, e a gente vai fazer o primeiro batismo em agosto, e a gente quer, em nome de Jesus, que você entenda que Deus te chamou e chegou o tempo de você ser batizado. Você diz amém? Agora eu queria chamar a atenção de vocês o verso 3. Verso 3. O apóstolo Paulo diz assim: até que eu vá, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Os momentos mais difíceis da nossa vida, eles precisam ser passados, né? Através da leitura, da meditação, do jejum, da oração, do quebrantamento, porque são nesses momentos difíceis que a Bíblia vai nos fortalecer, que a Bíblia vai ratificar o que Deus nos prometeu. Quantas vezes, irmãos, eu às vezes estou com uma dificuldade, um problema difícil, às vezes estou no trânsito, orando, Senhor, fala comigo, passa um carro, Josué 1:9, não te mandei eu ser forte, corajoso, não pasme nem te espante. Já Deus falando. Deus tem diversas formas de falar, é a multigraça de Deus, ou a multiforma de Deus, ou há muitas formas de Deus nos falar, né? Estou lá dirigindo, daqui a pouco vem essa palavra lá no adesivo no carro. Eu pergunto a você, é Deus nos falando? É Deus nos falando, porque Deus sabe antes de você orar por qualquer necessidade, Deus já conhece cada uma da sua necessidade, e Deus é o nosso provedor. Eu quero imaginar que depois que Timóteo recebeu essa carta, tal qual esse ar-condicionado aqui no meu rosto, um refrigério que veio, meu irmão, uma alegria que veio, eu estou mais feliz, e o coração alegre formoseia o rosto, fica até mais bonito, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo assim: olha, não abra mão, não desista, não se entristeça, não se enfraqueça, seja forte, seja corajoso, não passe diante dos enfrentamentos, mas ser firme, consolida na tua alma o seu chamado. Diga comigo: consolidar na minha alma o chamado de Deus. Depois que eu consolidar, ninguém mais me segura, ninguém mais vai te parar, porque está consolidado no teu coração, na tua alma. Aleluia. Diga comigo: Deus me chamou. 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 E agora ninguém me para. Diga: eu vou me levantar dessa poltrona para viver o inimaginável, porque Deus nesta manhã me trouxe a sua casa para dizer comigo: tu és amado, chamado, e eu vou te guardar. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor que te guarda. Aleluia. O Timóteo recebeu essa carta. Aquilo foi para ele igual, como está sendo para nós. Porque o mundo espiritual ele traz dúvida.
Ele não trouxe dúvida sobre Eva, sobre Deus a Eva, acerca do fruto. Ele não trouxe dúvida ao profeta Elias, que ele era o único profeta que não havia 7.000 joelhos, como Deus lhe afirmou. Ele não trouxe dúvida sobre Jeremias, que dizia que não passava de uma criança. Ele não trouxe dúvida a Moisés, quando se achava gago, pesado de língua. Ele não trouxe dúvida sobre o profeta Isaías, como diz Isaías capítulo 6, né? Quando morreu o rei Uzias. Põe lá para mim. Isaías capítulo 6, quando que morreu o rei Uzias? Ele viu os serafins voando, ele viu o céu aberto. Vamos lá, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto, sobre o trono, e as obras do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que está cheio da glória de Deus? O que está cheio da glória de Deus? A terra toda está cheia da sua glória. Aí olha só a percepção dele, que ele tinha dele mesmo. No próximo verso: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, da terra está cheia da sua glória. Pode avançar, minha irmã, vai para cima, por favor. Então disse eu, eu conheci um funcionário, que ele era enfermeiro, ele tinha um projeto onde ele trabalhava no CTI. Sabe qual é o nome do projeto dele? Admin. Eu me aplicar porque o nome do teu projeto é Admin. Admin, se eu vou anunciar, porque aquelas pessoas estão numa fila. E Deus disse assim para mim: eu te coloquei no CTI para você mostrar para essas pessoas que não existe aqui um final de fila, mas que Deus pode mudar essa fila e conceder a eles muitos anos de vida. Então ele tinha uma responsabilidade de evangelizar. Foi o primeiro missionário que a gente enviou, né, na Assembleia de Deus de Bangu. Isso faz mais de 35 anos. Ele foi o primeiro, e me veio à memória esse missionário: pois estou perdido. Quem disse isso? Isaías. Isaías já era profeta, e Isaías já lidava com Deus, né, no seu chamado. Quantas vezes nós nos sentimos como Isaías? Pois estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. São coisas que os nossos antepassados, os profetas, homens que tinham uma vida de intimidade com Deus, no seu chamado, no seu relacionamento, na sua visão de profeta, mas existiram momentos na vida desses homens que eles se viram debilitados, que eles se viram não em condição, e eles estão dizendo: ai de mim, porque estou perdido. Por que Isaías estava perdido? Isaías estava perdido, mas era exatamente a sua concepção enquanto homem. A gente, diante de um Deus tão perfeito, tão bom, tão fiel, tão amoroso, como a gente se sente diante de um Deus tão generoso, tão perfeito? Então a nossa imperfeição, a nossa ausência de percepção de que quando Deus te chamou, você era muito mais imperfeito do que você é hoje, sim ou não? Quando Deus te chamou, você era muito mais extravagante nas outras coisas do que é hoje. Hoje você é uma pessoa moderada, uma pessoa coesa do seu chamado. Hoje você é uma pessoa equilibrada. Então, Deus não te chamou da forma que você estava. Ele trouxe você para a sua luz, para a sua presença. Mas é a concepção que nós temos enquanto homens, de não nos termos habilitados, de não nos sentirmos chamados, sempre acharmos que estamos em falta, embora nós entendamos que algumas vezes a gente precisa orar mesmo. Senhor, tira essas coisas do meu coração, Senhor, tira essas coisas da minha mente, Senhor, tira essa fragilidade que quer abater a minha alma.
Olha o que Deus fez com ele no verso 6. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O serafim, ele tirou uma brasa viva com uma tenaz. De que altar? Do trono de Deus, do altar de Deus. Diga comigo, ele tirou uma brasa viva do altar de Deus. E olha o que ele fez no verso 7. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o pecado teu foi perdoado. Amém? Foi perdoado, a iniquidade foi tirada. Todo esse lixo, sabe, irmãos, que a gente lida, e o problema não é lidar com o lixo, o problema é quando a gente se torna o lixo, né? A gente pode lidar com o lixo que é a sociedade e não se tornar o lixo que essa sociedade é. Mas algumas vezes a gente precisa dizer isso para Deus, né? Quais são as coisas que passam pela nossa mente? Quais são as coisas que estão dentro do nosso coração, que muitas das vezes nos vê impossibilitados, que muitas das vezes nos faz ver impuros, que muitas das vezes nos faz ver indignos. Isaías exatamente estava vivendo essas situações, porque eu disse aqui de cada profeta, homens que não se viam, mas que teve que ter uma intervenção de Deus. Deus te trouxe nesta manhã, nos trouxe por uma intervenção divina. Quantos nessa manhã querem receber dessa brasa? Sim, que essa brasa tirada do altar de Deus possa vir, tocar nos nossos lábios, nos nossos olhos. Nós só queremos ver o que Deus vê, nós só queremos ouvir o que Deus ouve, nós queremos falar o que Deus fala, nós queremos andar na contramão do mundo, porque sabemos que temos um chamado, e aquele que fez é fiel para cumprir todas as suas promessas. Meu irmão, então depende da sua idade, seja firme, seja constante, sempre abundante, porque na obra do Senhor tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Diga comigo, tem uma recompensa. Diga comigo, tem uma recompensa. Diga comigo, tem uma recompensa. Aí eu fecho o verso 16. Ele diz assim: tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas. Aí vem a coisa mais importante desse capítulo, que é a sua parte final. Porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Eu e você não podemos aceitar ser ponte. O que é ponte? As pessoas só passam por ela e se salvam, mas a ponte não se salva, ela é ponte. Quantos cristãos se fizeram ponte? Esses cristãos, eles foram canais de Deus, as pessoas receberam o Evangelho, as pessoas foram batizadas, as pessoas foram ensinadas, mas quando você procura eles hoje, onde eles estão? Não estão. Então, Deus não te chamou para ser ponte, Deus te chamou para ser um canal. Você pode dizer isso comigo? Deus não me chamou para ser ponte, Deus me chamou para ser um canal de Deus, de manifestação da glória de Deus, de manifestação da minha fidelidade a Deus, do meu temor, de ser um canal onde eu consiga externalizar o meu temor a Deus, o meu compromisso com Deus, porque eu sei de uma coisa: ninguém me chamaria, mas Ele me chamou. E como já diz a Flor de Lis, Ele me tirou do final da fila e me mandou me chamar. Não é isso que ela canta? Deus também te tirou do final da fila. Você pode dizer, Joyce, isso para a nossa querida irmã: Deus te tirou do final da fila. Literalmente, ela está aqui no início da fila,
né? E muitas das vezes eu falo assim, Roberto está ali atrás. E olha, Roberto, você, sabe por que você está aí? Porque Deus te chamou. Sabe que essas meninas estão aqui? Porque Deus chamou, né? Desculpa a brincadeira, Roberto. Roberto é muito pequenininho, né? De idade, Marine. A gente fala assim, com todo respeito, mas para a gente poder ter casos que são literais, né? Por isso que eu digo, os irmãos que estão aí no final, eu sei que você chegou já a uma certa hora, mas quando você vir que existem lugares vagos aqui para frente, não fique aí atrás, porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Mas o dia que a igreja estiver lotada, a igreja vai estar lotada, todos serão cabeça, porque a igreja vai estar lotada. Mas se houver lugares aqui na frente, meu irmão, vem, porque Deus te chama, vem. Deus manda te dizer, vem, porque grande é a tua chamada. Então, fica firme. Cuidado com a sociedade que nós vivemos. Tenha cuidado de você mesmo, do teu ensino, das coisas que você tem recebido, das coisas que você tem aberto mão, das coisas que de alguma forma você, né, fica aí em cima da balança, não sei se vou, não sei se não vou, mas eu quero dizer para você que esta palavra, ela tem a mesma intenção quando o Espírito Santo falou a Timóteo. Eu me lembro dessa madrugada, eu me levantei para orar. E eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra. Eu fui muito impactado com essa palavra e acabei depois de orar, lendo, e depois não consegui mais dormir. Eu fui para o computador e comecei, né, a preparar essa mensagem. Mensagens que muitas das vezes são preparadas na calada da noite. Mensagens que muitas vezes Deus vai te acordar porque Deus quer falar com você, ou quer te usar para falar com alguém. Deus, Ele tem o controle, Ele quer nos aproximar mais e mais, e a gente precisa acreditar que essa aproximação, essa proximidade, ela vem em razão do nosso entendimento. Teve um período na história dos homens, do povo judeu, que havia uma restrição. Quando Deus chamava Moisés para falar com ele ao monte, só quem podia subir o monte era quem? Moisés. Havia uma demarcação. Ninguém poderia invadir aquela demarcação, senão iria morrer. Deus demarcou e disse, olha, só Moisés. Mas em Jesus, essa demarcação foi removida, e todos nós temos acesso à presença de Deus a qualquer momento, hora do dia, onde você estiver, no carro, na louça, na comida, no trânsito, fazendo qualquer coisa. Essa demarcação foi removida por causa da tua chamada. Eu fico imaginando, se nós fizéssemos parte daquele período. Está vendo? Só Moisés que só, né? Vai ele, então. Só ele. Não pode subir o restante, porque o povo também, irmãos, embora entendendo que o povo judeu foi chamado, mas eles não se viam chamados. Eles tinham medo de Deus e não temor. Eles tinham pavor de Deus e não temor. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tenha amor. E amor a Deus se chama temor. Teme a Deus, sirva a Deus, seja pronto, seja fiel, se desvencilhe aí de coisas que estão te impedindo de caminhar e de viver o teu chamado. Fica firme no lugar onde Deus tem te colocado, seja fiel, seja você um instrumento na mão de Deus, e você salvará você, e mais do que isso, você salvará todos aqueles que convivem com você, seu pai, sua mãe, sua família, seus amigos de trabalho, seus filhos. Olha, meu irmão, não tem preço isso. Não tem preço isso. A Bíblia diz o seguinte: quem Deus vai usar? Quero voltar para Isaías capítulo 6, para a gente fechar. Fechei aqui a Bíblia. Aí a pergunta que não quer calar: quem Deus vai usar? Né? Abre comigo Isaías capítulo 6, se não me engano, versos 6 e 7. Pode botar o verso 7? Pode botar o verso 8?
Depois disto, depois dessa mensagem, depois que o anjo do Senhor desceu aqui na sua direção e tocou nos seus lábios, na sua mente, no seu coração e na sua alma, depois que Deus trouxe para você uma manhã de refrigério, uma manhã de consolidação, de ratificação na tua alma, que você é chamado, amado e guardado. Depois de todas essas coisas que Deus te falou, como falou a Isaías, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, agora eu não tenho dúvida que Deus me chamou, agora eu não tenho dúvida que eu sou amado e guardado pelo Senhor, agora eu não tenho dúvida que nos meus enfrentamentos ninguém vai me parar e vai me levar a ficar de mimimi. É mimimi? Pedro, tem coisa que são assim, irmãos, né? Porque às vezes a gente fica assim, meus irmãos, a gente fica assim, mas o que Isaías fez? Sou de um olho lá dos mundos, e aberto um pouco para os lados, meus olhos viram o Senhor, e agora o que vai ser da minha vida? Eu não sou chamado, eu não sou habilitado. Aí depois ele disse assim: eis-me aqui. Diga comigo: eis-me aqui. Diga comigo assim: Senhor, eis-me aqui. Diga comigo assim: Senhor, pode contar comigo. Diga comigo assim: Senhor, eu creio que o Senhor me chamou, e ninguém me chamaria, e me colocaria no lugar de honra como o Senhor me colocou. Ninguém me faria membro do corpo de Cristo, o Senhor me fez. Ninguém escreveria meu nome no livro da vida, mas o Senhor escreveu. Ninguém daria a mim o seu Espírito, mas o Senhor me deu o seu. Ninguém entregaria o seu único filho para morrer por mim, mas Jesus morreu. Mas Jesus morreu, porque Ele te chamou e te amou antes da fundação do mundo. Antes do mundo acontecer, Deus já tinha te chamado. Você entende o que eu digo? Vamos tocar aquele que diz: dois ou três ou mais. Você pode ficar de pé para descansar comigo. Vamos ministrar o Senhor seu amor. Aleluia. Está preparado aqui a graça e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando.
fiel, do quanto a gente tem que ser perseverante, do quanto a gente precisa buscar a pureza, do quanto a gente precisa fidelizar essa relação, esse chamado, do quanto a gente precisa, Senhor, introjetar na nossa alma que foi o Senhor que nos chamou. O Senhor nos chamou sendo nós ainda pecadores, e agora, na condição de justificados. O que o Senhor não nos fará, o que o Senhor não nos dará, se o Senhor nos deu a salvação em Jesus, sendo nós pecadores, vivíamos exatamente, Senhor, à margem da tua vontade, fazendo a concupiscência da nossa carne, envolvidos nos prazeres do mundo, mas o Senhor nos tirou de lá. Igreja se chama eclésia, tirados para fora. O Senhor nos tirou de um mundo perdido para a tua santa e grande presença. Algumas vezes somos, sim, Senhor, impactados pela revelação da tua glória, tal qual se deu com o profeta Isaías. Mas quantas vezes não são poucas que o teu anjo veio e tocou os nossos lábios, tocou no nosso coração, tocou nas nossas feridas, tocou os traumas da ansiedade, tocou em situações, em áreas da nossa vida que nos fazia parar, que nos queria fazer, Senhor, retroceder. O Senhor foi lá e nos tocou de uma forma tão diferente, tão impactante, e nós sabemos que muitos foram os dias que o Senhor também fez com a gente, Senhor. E eu te peço que nesta manhã que o teu toque esteja sobre nós, que o teu toque venha nos purificar dos nossos lábios, venha purificar dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, tirando tudo aquilo que não te agrada e nos levando a viver exatamente para o Senhor. Tua palavra diz: tenha cuidado de ti mesmo, da doutrina, do que você aprende, do que você ensina, de como você se comporta, o seu comportamento, procedimento, sua forma de negociar, de tratar. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Não precisa negociar nada. Ele tem para você toda sorte de provisão e de proteção. Não seja ansioso, não seja vagaroso, também não seja apressado. Vá na força e no poder do Espírito Santo, que Ele tem a sua velocidade própria. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor, e que a tua casa nesse momento possa vir também os serafins voando, trazendo em suas mãos brasas tiradas do altar. Toca-nos, Senhor, toca-nos nessa manhã, e ao ouvir teu apelo, teu chamado, nós diremos: eis-me aqui. Envia-me a mim, usa-me, santifica-me, purifica-me e me leva na força do Espírito Santo, e que todos aqueles que convivem comigo, Senhor, sejam contagiados com a tua glória, que eu seja um canal de bênção, e que esse canal possa cada dia, Senhor, fazer fluir tudo que está no teu coração. O teu coração seja o nosso coração. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Que seja uma manhã
aonde nós fiquemos, Senhor, impactados com a forma do Senhor refrigerar nossa alma. Guia-nos pela beleza da justiça, por amor do teu nome. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara-nos uma mesa perante os nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e faça com que o nosso cálice transporte certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor se verão na nossa vida, não somente hoje, mas enquanto nessa sociedade vivemos. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, de partir disso, tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente, depois da ceia, tomou Jesus o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes, pois todas as